que a adolescência é marcada por transformações físicas, emocionais, maturacionais, no neurodesenvolvimento, isso a gente já está cansado de saber. Pois é, mas na realidade, como é conviver com esse adolescente, né? E ali lidar com as dificuldades no dia a dia desse adolescente e a família. É um pouquinho sobre isso que a gente vai discutir hoje. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Pia com Elas. Aqui a gente vai trazer algumas informações com conteúdo informativo sobre o mundo da psiquiatria da infância e adolescência, com um tom assim de conversa, aquela fofoca bem informativa baseada em evidência. Meu nome é Stephanie Lima. Meu nome é Ludmila, sou psiquiatra e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a adolescência. É um tema aí complicado, um tema às vezes, né, que quando chega no consultório pega bastante a gente. E para fazer um pouquinho diferente das outras vezes, a gente vai começar com um caso. Acho que seria legal, né? Sim, um caso clínico, começar um jeitinho diferente. Eu vou começar a trazer e aí você me diz assim, o que você acha. Então, chega pra gente, né, um adolescente de 15 anos, com características que muitas vezes os pais, né? Os pais geralmente chegam trazendo, né? Que nosso menino é preguiçoso, vive entediado, não quer saber de nada, não quer mais sair com a gente. Eu tenho muito essa reclamação no consultório. Doutor, ele não quer mais sair comigo, ele só quer sair com os amigos, tem vergonha de mim. É muito difícil de lidar com ele porque é muito questionador, né? Fica ali enfrentando a autoridade. Então é uma queixa que os pais trazem muito, né? Dizendo, tem alguma coisa errada com meu filho. Quando ele entrou ali na transição ali de 18, 9 anos, ele era um menino tão doce, um menino tão amável, começou a ficar questionador e começou a ficar um pouquinho mais impulsivo. Então a gente vê que às vezes faz muita coisa, se arrepende depois, enfim. E os pais trazem isso como uma problemática, né? Porque se vê muito diferente de como era na infância e como é na adolescência. E de fato são transformações que vão aí acontecer, faz parte do neurodesenvolvimento dessa criança aí que está se tornando um adolescente, e são características, essas características que Ludmila falou, que são esperadas nesse período da vida, e a partir dos 12 anos de idade a gente já vai ter esse ser humano começando aí esse processo de construção de identidade. Algumas áreas cerebrais, né, Lud, estão ali em processo de neurodesenvolvimento, de maturação. Então é por isso que muitas vezes a gente vê essas características que a gente precisa até de tomar um pouco de cuidado para também não querer patologizar algo que é esperado para aquela faixa etária, né? E tentar muitas vezes entender o que está por trás desses comportamentos, tentar entender desse adolescente o que é que está acontecendo, até para a gente poder definir. Não, de fato a gente está falando do período da adolescência ou não, eu acho que tem algo que está fugindo aí que a gente precisa de buscar ajuda. Isso, e também já é um casinho assim descritivo, mas que tem a carinha de muitos pacientes, né? Muitos pacientes e muitos pais chegam com essa mesma história. E às vezes a gente já precisou dizer só, isso faz parte do desenvolvimento normal do seu filho. Sim. Isso faz parte dele desenvolvendo a própria identidade, de crescendo e de entendendo como ele funciona no mundo, né? E às vezes só precisa dizer isso, faz parte do processo. Aí os pais às vezes ficam um pouco chateados. Mas é verdade, né? E a gente faz essa diferenciação do que é patológico e do que não é. Então isso exige muito cuidado, né? Também precisamos ter cuidado com esse estereótipo que acaba aí vindo acompanhando a adolescência. Então já se tem essa ideia de que é um menino ignorante, rude, preguiçoso, que não quer nada com nada, porque não, muitas vezes não segue ali as mesmas ideias, os mesmos princípios dos pais, né? E aí a gente precisa de ter cuidado porque ele está em formação de identidade, ele vai ter as escolhas dele, ele precisa de ter essa liberdade para poder escolher, mas é claro que com muito amparo. Então, desde que esse adolescente ele esteja ali, como eu digo, assim, com aquelas arestas, né, com a mãozinha ali apoiando, ele vai conseguir entender e identificar qual o caminho que ele vai tomar, para que não fique algo perdido. E muitas vezes esse adolescente ele se sinta ali solitário e pelas próprias dificuldades que eu acho que mais na frente a gente vai falar, ele não acabe tomando atitudes mais impulsivas, não se sinta validado, e aí vem uma questão de baixa autoestima, né? Vem algumas questões que podem ali atrapalhar o processo. Começando, por exemplo, pela autoestima, é muito comum que a gente encontre a autoestima ali,
mexida, né, nesse processo. Por quê? Era uma criança, existe modificação corporal, os adolescentes, eles passam a ter esse entendimento, né, da imagem como sendo uma coisa importante, como sendo uma coisa que vai colocar ele no mundo, né, facilitando o processo social. Então essa questão é muito frequente. Então chega o adolescente com muito problema de autoimagem, de se achar feio, de se achar pequeno, de que o corpo é diferente, que o corpo é estranho, né? Então, mas ele está em crescimento, ele está em desenvolvimento. Então é muito comum que a gente encontre essa queixa. E não significa que, por exemplo, uma pessoa que está ali, sei lá, no processo depressivo, né, está mais triste, com a autoestima mais baixa, não necessariamente. Isso faz parte do desenvolvimento dele. Ele está crescendo, se desenvolvendo, entendendo como é que o corpo dele é e como ele vai funcionar, né? E essa questão da beleza também é muito importante, porque somos seres sociais, né? E na adolescência, principalmente em grupo, que são extremamente grupais, né? Então, eles têm essa necessidade do visual, né? De se firmar através da beleza, daquilo que ele considera como belo. Então, tem muita preocupação com a estética. Então, às vezes o pai reclama, nossa, o menino passa 2 horas no banheiro se arrumando, e a menina acorda 3 horas antes para se arrumar. Mas isso faz parte de uma questão de formação de identidade. Então, a gente tem que respeitar também esse processo deles, né? Que está em desenvolvimento. Para além das alterações hormonais, que também vão cursar ali com a puberdade, que vão trazer mudanças físicas no corpo, né? Desse adolescente, que vai gerar para ele essa sensação de ambiguidade. Então ele fica naquela fase. Não é nem criança nem adulto, mas muitas vezes o que a gente vê é os adultos tratando os adolescentes como se fossem adultos. E aí a gente esquece que eles estão num período onde existem algumas alterações no sistema dopaminérgico que cursa com essa sensação de cansaço, de fadiga. Então é comum você ver o adolescente não querer fazer muita coisa. E aí isso se justifica pelo próprio neurodesenvolvimento dele. Também essa questão dopaminérgica vai acabar repercutindo no sistema de recompensa, na busca imediata pelo prazer, na dificuldade de controle de impulso. Então, por isso que o adolescente ele é muito imediatista. Ele vai querer olhar para aquilo ali, é muito no concreto, não existe outra possibilidade, porque ele vai naquela busca. E aí isso acaba influenciando porque eles vão às vezes dar respostas, né, mais imediatas, vão tomar atitudes mais imediatas. Então, ter atenção a esse processo vai ser importante para que a gente entenda, né, que é uma fase, que muitas vezes não é fácil, às vezes é difícil mesmo, a depender da característica individual de cada um. E os pais e cuidadores e a gente, enquanto profissional, precisa de estar ali ajustando, entendendo, informando e trazendo questões que vão ser importantes, né? Isso. E é muito legal que você falou da questão da impulsividade, porque o cérebro humano ele vai estar ali completamente maturado, ali cerca de 24, 25 anos, né? Tem alguns estudos que até um pouquinho mais. Então, a gente pega um adolescente ali com 15, 16 anos, em pleno desenvolvimento neurológico, né? Em questão de, por exemplo, moldagem, de poda neural, enfim. Então, ele tem o córtex pré-frontal, que é essa área da frente da cabeça, que ainda não tem maturação e está intimamente relacionado com essa capacidade de controlar o impulso, quer dizer, não a si mesmo. Então, ele, vai lá e faz. E é muito comum que faça e se arrependa. E isso é uma característica da adolescência. Está associado com a imaturação do cérebro. Isso vai acontecer mais para frente. Mas para os pais entender que esse comportamento faz parte do desenvolvimento. E tem que ter esse suporte dos pais para entender, né, que esse adolescente precisa de um meio onde ele consiga ser entendido que aquilo ali faz parte do processo, né? E não ser culpabilizado por uma coisa que ele não tem culpa, né? Aquilo ali faz parte do processo. Sim. Então, você saber faz total diferença. E é isso que você falou, é muito importante, porque o córtex pré-frontal, que enfim, você falou muito bem, né? Dessa dificuldade de controle de impulso, ele é o último a maturar quando a gente pensa nesse neurodesenvolvimento. Isso. A gente também tem as células de neurônio espelho ali no ápice, na adolescência, então por isso que eles se identificam muito com os pares, né? Então os neurônios espelhos, eles são responsáveis por a gente entender o comportamento social do outro e muitas vezes imitar e reproduzir. E aí o adolescente, ele não vai querer imitar e reproduzir o que o pai faz, ele vai se fazer melhor entendido quando ele se compara com pares, com colegas da mesma idade, e isso se justifica por conta desse ápice de maturação dessas células de neurônio espelho. Então tá vendo que existe muita explicação neurobiológica que justifica os comportamentos que acontecem na adolescência e não necessariamente isso é uma coisa ruim, né? Mas isso faz parte do processo. Faz parte do processo. E para entender, dizer, nossa, meu filho é muito diferente dos outros. Não, tá todo mundo no mesmo barco, tá tudo certo.
Só que alguns acabam tendo, por características individuais, por questões genéticas que às vezes carregam, pelo meio ao qual eles vivem, alguma suscetibilidade, né, maior ou menor do que o outro, né? Sim, e por isso que a adolescência, ela varia de família para família, de adolescente para adolescente. Sabe o que não adianta a gente querer comparar, né? Não dá. Mas sabe o que eu me lembro? Me lembro da minha adolescência. Ai, meu Deus, lá vem. Preparem. Dizem. Anos 2000, quando a gente usava, né, calça de cintura baixa. Gente, socorro, aquele tamanco horroroso. Dizem que e você todo não mundo foi se fácil, vestia. Né? Dá licença. E assim, todo mundo se vestia igual. Tô certeza, só que tu era mais patricinha. Sim. Todo mundo se vestia igual, todo mundo tinha que ter a mesma sandalinha, era a mesma roupa, era o cabelo, era aquele negocinho, aquelas tiquinha de abelha, de abelhinha não, de borboleta, nossa, horrível. A gente usava, então, e a gente se identificava, e o outro usando, e quando a gente se via, a gente se sentia inserido, né? Sim. A questão do grupal é muito marcante, e hoje ainda tem, né? O comportamento de usar as mesmas roupas, de ter o mesmo estilo, de fazer os mesmos passeios, de fazer as mesmas coisas, e isso faz parte do desenvolvimento, é normal, não é nada que fuja daquilo que a gente espera. Agora eu lembrei da minha, vou falar também. Fala. A minha foi patricinha, mas foi linda, assim, ai, minha adolescência, eu morro de saudades, assim, ó. As minhas colegas que estão aí assistindo vão ver, a gente tinha um grupinho, éramos 9. Nossa. Legalmente gatas. E, nossa. Assim, olha que coisa. E nossos pais apoiaram Sério? A gente. Olha sim. que lindo. A gente se vestia igual, a gente saía igual. Quando saía era todo mundo igual, era uniformizado. Agora vê que legal os pais terem esse entendimento e ter essa capacidade, né, de entender, nossa, é o processo delas, assim, muito massa, né? Mas é porque eu acho que vem muito disso, assim, a gente vem de uma mesma escola, a gente, né, vinha naquele processo de uma mesma escola, as famílias todas se conheciam, então isso facilita. Então tinha meio que um rodízio entre pais e mães para poder buscar a gente em tal festa, em tal rolê, no cinema. Então, éramos de um bairro pequeno, então a gente conseguia meio que circular nesse bairro de uma forma tranquila e fazia muito festa do pijama. Porque na minha época não era assim, né? Essa coisa dessa badalação e era tudo. Coisa mais tranquila, né? Mas foi uma época que eu tenho saudades, assim. Mas é muito legal, é isso que tu trouxe, fez pensar no gancho da importância dos pais. Sim. Dos pais conhecerem o adolescente, sentar para conversar, para ouvir, né? Eles reclamam muito, meu pai não me ouve, meu pai não presta atenção no que eu tenho que dizer, não me valoriza, tem hora que eu sou adulto demais, tem hora que eu sou criança demais e quer mandar em mim, né? Mas não tem essa questão da escuta, que é do acolhimento, e aparece muito no consultório, dessa questão específica, sabe? E a gente sabe que isso é um fator protetor, né, para essa boa relação, né, dos pais com os adolescentes, é um fator protetor para o não desenvolvimento, né, de adoecimento mais para frente. E é igual você falou, a gente tem ali na adolescência o segundo pico de poda neural. Então, o que é isso dessa poda neural? Então, todas as áreas do nosso cérebro que estão sendo ali estimuladas, o que não está sendo muito estimulado, o nosso cérebro inteligentemente faz o quê? Corta porque fala, não vou utilizar. Então, se na adolescência, a gente, enquanto pai, cuidador e profissional da saúde, consegue estimular aquelas áreas onde emocionais, né, de controle de impulso, que a gente falou que o adolescente tem mais dificuldade, temos uma menor probabilidade de desenvolver qualquer questão assim relacionada a transtornos mentais, a questões emocionais, né, a dificuldades emocionais aí na vida adulta. Perfeito. Tem uma coisa bem legal que vem aparecendo muito, que é a questão do uso de tecnologia pelos adolescentes. Eita, Aí é babado, viu? É porque já é uma coisa mais atual, assim, na minha época, a gente não tinha, pra eu poder acessar a internet, pensa... Aquela discada? A gente ficava até meia-noite... Esperando. Pra conseguir fazer a internet de escada, e era só finais de semana, porque era muito caro, não tinha como conseguir acesso à internet. E hoje muito mais tranquilo, muito mais fácil aqui, se encontra e você vai para todo o planeta, né? Viaja aqui. A criança ali já mexe nisso aqui melhor do que qualquer um, né? Só que aí junta uma criança que tem ali um cérebro em formação, dificuldade no controle do próprio impulso, uma dopamina ali mais baixa do que o normal. Aí vê ali no jogo um estímulo com muita frequência, aquilo ali é uma combinação bombástica. Então eles têm uma tendência muito maior a ter essa adição,
né, por coisas que são muito estimulantes, que é o jogo. Sim. Então é muito, muito frequente que o jogo em si, né, o jogo e o uso das redes sociais, enfim, sejam muito estimulantes, estimula muito, né, a questão da dopamina. Então vai criando como se fosse uma adição mesmo, um vício, aquilo ali, porque traz muito prazer, né, já que tem aquela busca muito frequente pelo prazer. E sabe o que eu sempre falo assim no consultório com os pais? Porque essa é uma demanda que sempre surge. Muito, muito, muito. Ah, porque fulaninho só fica no celular o tempo todo, só quer ficar no quarto. Eu sempre trago para eles o seguinte: a tecnologia é algo que é inviável a gente tirar do nosso dia a dia. Na própria escola acaba se utilizando para se informar, para encontrar com os colegas. Hoje quase ninguém se liga, né? Então, eu sempre trago para eles, o problema não é muitas vezes utilizar essa tecnologia, mas como esse adolescente está utilizando. Então, se você percebe que esse adolescente está utilizando ali muito tempo e inclusive deixando de fazer coisas que vão ser enriquecedoras para esse neurodesenvolvimento dele, é preciso sentar o diálogo, né? A gente falou aqui, o diálogo ele sempre vai ser importante, e vocês pactuarem o que vai ser ali importante, necessário de se manter. Ah, vamos combinar de só usar o celular tal e tal hora, tal e tal período, porque o combinado não sai caro. E sempre explicando que, olha, tá percebendo que você tá usando o celular demais, você tá deixando de fazer coisas com seus amigos, com a sua família, e a gente tá notando que isso tá atrapalhando, né? Seja no seu âmbito social, seja no seu convívio interpessoal com os seus colegas, ou seja até no rendimento escolar. Então eu sempre trago isso para eles, assim, que é importante definir um limite para se usar, entender e saber, né, buscar saber o que esse adolescente está acessando. Isso é muito importante. Qual o conteúdo que está sendo acessado, né? Isso. A gente, enquanto cuidador e pai, precisa de saber, até para a gente saber o que esse adolescente está ali, com quem que ele está conversando. A gente sabe que tem muito viés aí na internet, né, que pode trazer prejuízo. O acesso é super é muito fácil, né? E para eles é muito tranquilo. E os pais precisam estar cientes do que está acontecendo, né? Então, sempre o diálogo. Então, imaginar que tem que ter um período, né, de conversa entre vocês. E como você falou, não é para excluir. A gente tem que saber usar bem aquela ferramenta. Mas ter tempo que você pode ali discutir, ter essa abertura. Dizer o que é que você está vendo, o que é que você está fazendo, com quem você conversa, né? E aí, aos pouquinhos, a gente vai desenrolando. E até para isso não virar o que a gente chama do transtorno, né, de dependência à tecnologia, que saiu no DSM-11, né, e que a gente precisa de ter um cuidado. No CID-11. No CID-11. Perdão, te corrigi. É verdade. Não, mas é isso mesmo. Mas para você ver como é uma coisa que vem, né, muito... E a tendência é que a nossa vida é atrelada à tecnologia, né? Então a tendência é que isso aí vai ficando mais frequente. Então precisa ser abordado, né? Precisa ser observado pelos pais, né? E quando vê que aquela coisa ali tá passando um pouquinho do limite, a gente intervir. E aí esse limite inclui também, por exemplo, o adolescente ele deixar de comer, de beber, de sair porque só quer ficar jogando, o tanto de tempo que ele usa isso e acontece. Quais os impactos, né, que isso tá causando para ele, assim, e para a família, né? São alguns critérios que a gente olha para poder, poxa, aí já acender um sinalzinho de alerta, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Isso. Sabe um outro tema que chega muito, assim, que tá mais associado à adolescência, não sei se chega pra você, assim, o bullying. Nossa. Eu tenho uma coisa com bullying, sabe? Sério? Porque me incomoda demais. É uma coisa que me incomoda muito. A grande maioria dos pacientes, quando chegam no consultório, né, dos adolescentes, tem alguma demanda relacionada a bullying. Todas. Sim. E o que é mais interessante, quando eu fui estudar, me debruçar sobre isso, é que a pessoa que está passando pelo processo do bullying, né, quem sofre o bullying, tem uma chance muito maior de adoecimento mental, mas que geralmente a gente não para perceber isso. Mas quem faz bullying também. Então, a criança que tem o comportamento de fazer o bullying com outras crianças, ela também é uma criança que tem uma tendência maior a transtornos mentais. Eu achei isso bem legal. De você entender que quando chega ali naquele momento, né, que está ali, por exemplo, na escola, que é uma demanda que chega muito. Chega a criança no consultório, a gente sabe que tem a outra criança na escola. Precisa ser abordada as duas crianças, os dois adolescentes. Porque ali a demanda está eminente para os dois. Para aquele que está sofrendo bullying, para aquele que faz. Né? Eu achei uma literatura bem extensa sobre isso, eu achei muito legal. E para você ficar atento, né? E aí eu sempre digo, olha, bullying é uma coisa que a gente não tolera. Tolerância zero. Mas é uma coisa que é muito frequente, né? E a gente precisa combater. E inclusive, assim, para além de ter
os dois personagens, vamos assim dizer, né, que estão ali envolvidos no bullying é a escola. Porque é onde esses adolescentes vão passar grande parte do tempo, é onde, na grande maioria das vezes, o bullying acontece. E às vezes a gente percebe assim, um pouco de dificuldade quando a gente vai abordar isso com a escola, né? Isso, inclusive o bullying é um motivo muito grande de recusa escolar. Não querem mais para a escola, abandonar a escola, querem mudar de escola. Porque aquele ambiente, que é um ambiente que fora casa, é um ambiente que você mais frequenta, a escola, né? É um ambiente que está sendo extremamente nocivo e adoecedor, né? Mas é uma demanda muito frequente do adolescente e óbvio que tem aí as dinâmicas do adolescente, né? Que é aquele adolescente que é muito diferente daquele outro grupo, né? Então ele acaba sendo mais escanteado. Aí tem um ali que dentro da sua própria singularidade tem uma tendência maior à agressividade, enfim, acaba ocorrendo nessa dificuldade na dinâmica. E justamente numa fase onde eles se identificam mais com os pares, ou seja, com adolescentes da mesma idade. Imagina só se ter um adolescente sendo excluído por um grupo, por determinadas questões, como ele não vai se sentir. Tem uma alta chance de fazer, como o Lud falou, transtornos mentais, principalmente depressão, ansiedade, porque eles não vão se sentir pertencentes, né? Na verdade, eles vão ser obrigados a não se sentir pertencentes por conta de um ato, né? Que vai ali trazer e pode trazer prejuízos muito grandes para um período crucial da vida da gente, que é a adolescência, que é esse período de construção de identidade, é o momento onde o ser humano, o indivíduo, ele começa a se preparar para poder lidar ali com a vida adulta, que a gente sabe que não é fácil, né? Não. Aí tá ali naquele processo de construção, né? É um momento bem importante. Eu acho que das dinâmicas, assim, dos temas principais que a gente trouxe... Que chega, né, no consultório. Tem algumas outras características, alguns outros, mas acho que vai vir em outros episódios também. Eu acho que vem muito automutilação, mas a gente já... A gente tem um só sobre isso, gravamos que um tá episódio joia. sobre automutilação, que é algo também que acomete muito a adolescência, que chegou muito. O período pós-pandemia, eu acho que também não foi um período favorável. Você sentiu isso no consultório? Eu acho que a pandemia em si, muitos chegam com essa demanda de, por exemplo, pós-pandemia, essa reinserção, né? Depois de ter ficado muito tempo em casa, foi muito difícil e acabou gerando muito adoecimento. Então a gente teve muito essa questão do pós-pandemia também. Eu escuto falas assim deles às vezes me trazendo que o período onde eles ficaram ali muito reclusos, de não ter ido para a escola, de não conseguir conversar com um colega, e isso fez essa parte dessa identificação com pares meio que ser quebrada. Assim. E aí gerou uma questão assim de uma fragilidade, né? Muitas vezes até de algo que para eles não conseguiram entender essa dinâmica, né? Até pelo próprio período maturacional que a gente falou. E aí hoje a gente vem pegando algumas consequências disso, né? Isso. No contexto como um todo, né? Então, perdeu-se ali a oportunidade tão importante, né? Por 2, 3 anos, dessa questão de estar inserido no grupo, né? E da formação da identidade. Então é outro tema que aparece bastante também. Mas eu acho que é isso, assim, o que a gente queria trazer hoje é para que vocês, enquanto pais, cuidadores, professores, quem lida aí com esse público adolescente, que vocês entendam que existem questões que vão estar ali relacionadas à própria adolescência. É claro que vão ter questões também que vão fugir um pouco do padrão do que é o esperado, e aí nesses momentos a gente precisa de ter um cuidado, buscar ajuda e intervir. Mas que na grande maioria das vezes, assim, o que chega é muito uma demanda da própria adolescência. Às vezes uma dificuldade de comunicação dessa família. Às vezes eu recebo o pai trazendo, não, mas eu falo isso. O adolescente traz de volta, mas eu também falo isso. Mas quando a gente vai ver, a forma que um tá falando pro outro, eles não estão se fazendo entendidos. E aí não adianta a gente falar por falar, né? A gente precisa de falar de uma forma que o outro ele entenda o que eu tô querendo dizer. E se a gente tá percebendo que aquilo ali tá disfuncional nesse ambiente familiar, é aí onde a gente precisa de fazer as intervenções. Perfeito. Né? Então seria pra gente realmente explanar um pouquinho daquilo que é do normal, do habitual, do neurodesenvolvimento mesmo, do adolescente, né? Trazer algumas dessas características e que realmente, como tu falou, isso é impressionante. No consultório a gente serve ali meio que às vezes para mediar, né? Essa comunicação que tá ali com um pouquinho de ruído para poder a gente unificar e funcionar. Mas acho que funciona, né? E funciona, pior que funciona mesmo. Na grande maioria das vezes funciona. Funciona bastante. Também é importante a gente, enquanto psiquiatras, né, identificar se não existe nenhuma comorbidade. Quando a gente trata essa comorbidade, seja ansiedade, depressão, TDAH,
que dificulta ainda mais esse controle de gerenciamento de impulso, a gente consegue ter uma resposta melhor a essas questões do meio, né? Isso. Mas acho que um pouquinho que a gente queria explanar sobre o tema é isso. Se quiserem aí, tiverem dúvidas, quiserem se comunicar com a gente, como sempre, segue a gente no Instagram, vê a gente, assiste a gente no YouTube ou escuta a gente no podcast, no Spotify. E acho que é isso. Até a próxima. Aguardem que semana que vem tem mais um episódio para vocês.